Boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Luizão. Olá, é muito bom estar aqui na tenda com vocês. Geralmente eu fico ali embaixo, na parte do radical com os adolescentes. E poder estar aqui hoje é um privilégio, é muito bom poder falar um pouquinho sobre algo que é tão importante para a minha caminhada, que é constante. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa constância. E o tema, como vocês puderam perceber, é perdão. Então, antes de eu começar a falar sobre perdão, eu quero me apresentar rapidamente aqui para vocês. Eu sou casado com a Ju, que serve aqui também há alguns anos cantando aqui na tenda, né? Eu durante muitos anos toquei bateria aqui também. E ela está ali. Cadê a Ju? Está ali. É linda, Ju. Te amo, Ju. A mulher mais linda desse auditório. Aí, vixe, ficaram com ciúme as outras, mas é verdade. Eu também tenho 2 filhos lindos, o Gustavo e o Luca, que estão agora lá no Radical. Um tem 16 anos, o outro vai fazer 11 anos, agora em dezembro. Então, eu começo a ter 2 adolescentes em casa. Quando eu tinha só um, né, agora eu tenho 2. Quem tem 2 adolescentes em casa, né, sabe como é a casa, o quarto, né? Cutuca o bichinho não, daqui eu vi a mãe cutucando o bichinho. Oh, meu Deus do céu. Mas é normal, todos nós passamos por essa fase. E esse tempo que eu tenho estado próximo dos adolescentes lá no Radical, e mesmo antes de estar lá no Radical de fato, sempre tive muito próximo dos adolescentes, aqui na comunidade, nos GRs também, o grupo de relacionamento. E cada vez fica mais claro que é só um momento da vida, um momento em que há muita construção, há muita informação chegando, então é normal que fique. E nós, como pais, às vezes a gente quer tentar, falando de mim, né, controlar alguma coisa, mas antes do meu filho chegar na adolescência, eu já conversava com algumas pessoas e uma das coisas que mais me disseram é que não adianta tentar controlar. A gente tem que orar, a gente tem que entregar para o Senhor e fazer a nossa parte, que é a nossa responsabilidade como pai, né? Daqui a pouco, né, aí no meio da semana a gente vai ter o Acampa Dentro, então, se você não fez sua inscrição ainda, corre, porque a gente preparou muita coisa legal para esse momento que a gente vai ter como família, desde criança até as crianças de qualquer idade, né? Estão todos convidados e a gente vai ter muita coisa legal durante esse tarde e amanhã do dia seguinte aí, de quarta para quinta. Então, se programe, convide outras pessoas. Tem gente que talvez nunca pisaria na igreja. Quem sabe é uma oportunidade de você abençoar e trazê-lo até aqui para conhecer esse espaço. Fora o Radical, também estou no CR Adolescentes, foi falado aqui também, né? Um ambiente que é um milagre. Você parar para pensar que a gente tem uma média aqui de 170, no domingo, né? 170, 200 adolescentes no culto. E no CR, em plena segunda-feira, que é aquele dia da preguiça, né? Não, a gente fica meio assim na segunda, né? Meio coisado. Imagina um adolescente, passa o dia na aula, mas eles têm vindo, uma média aí de 70 adolescentes, é um bom número para uma segunda-feira. Ainda mais uma segunda-feira onde a gente vai conversar sobre restauração. E não só conversar, mas desafiá-los a vivenciar na prática algo que é tão difícil para qualquer idade, né? Então, nós estamos vivenciando aqui na tenda e lá no Radical também essa série que é tão importante para qualquer idade, o caminho da restauração. E o primeiro momento que a gente teve aqui na série falava sobre o passo da realidade, que é sair da negação. É o primeiro passo. Não dá para ir para lugar nenhum se não sair da negação admitindo que não sou Deus. E não é fácil para mim, não foi fácil para mim. Parece fácil quando escuto, claro que eu não sou Deus, sou um ser humano, mas as minhas vontades eu quero ser Deus. Eu queria ser Deus em toda vez que eu precisava definir alguma coisa. E ao me deparar com esse passo, foi muito complicado poder olhar e dizer, realmente eu não sou Deus. Eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle sobre os meus problemas, eu preciso de ajuda. Segundo passo, o passo da esperança, um passo que eu gosto muito,
Eu descobri que Deus existe. Nós falamos sobre isso no segundo domingo aqui. Tudo bem, Deus existe, certo? Eu sei. Mas eu descobri que Ele se importa. Ele não só existe, mas Ele conhece as minhas dificuldades e se importa com elas. E isso foi muito importante, porque não era mais um cara que para mim durante muitos anos era assim, um cara muito difícil acesso, num trono muito poderoso, com uma barba muito grande, branca, vestido de branco. E quando eu fazia alguma coisa errada, ele jogava um raio de lá, e aí era por isso que furava meu pneu. Então, eu descobri que, na verdade, ao me relacionar com Ele através da Bíblia e da igreja, eu compreendi que existe um Deus que conhece as minhas dificuldades, se importa comigo e que Ele é poderoso para me ajudar. Depois, esse daqui que é o passo do compromisso, foi o próximo domingo, né? Domingo seguinte. Que é depositar as minhas confianças em Deus para que Ele possa tratar dos meus problemas. Mas será que eu quero mesmo que Ele trate? Ou será que eu quero continuar a minha vida do mesmo jeito porque eu consigo lidar com isso? Então, compromisso não é uma palavra fácil, né? Quando a gente olha, já dá. Então, esse passo do compromisso também muito importante. E, em seguida, passo da restauração, onde a gente faz um levantamento dos erros do passado. E aí, mexer no passado, a gente chama de inventário moral, né? E aí, depois que eu escrevo, eu confesso para Deus essas falhas de caráter em detalhe. E depois o passo da transformação, que é colocar as minhas falhas de caráter diante de Deus e me submeter a Ele durante esse processo de restauração. Até aqui, cada um desses passos, você for olhar, ele está relacionado a eu mesmo. É uma restauração para dentro. Até aqui não envolveu ninguém, não foi falado, né? Foi tudo que estava aqui na minha cabeça, no meu coração, nas minhas lembranças. Todos eles têm uma restauração interna. Mas a gente não vive dentro de uma bolha, né? A gente vive dentro de uma sociedade. A gente tem que lidar com vários tipos de pessoas. Pessoas que eu gosto de estar perto, que me fazem bem, que é legal, que pensam como eu penso e que gostam das coisas que eu gosto. Mas também tem as pessoas que parecem que moram em outro mundo, que é completamente diferente de mim. Como lidar com essa realidade? Então, quando essas coisas acontecem, eu olho para algumas pessoas que me fazem tão bem e outras que eu tenho mais dificuldade, naturalmente vai acontecer arranhões. As minhas falhas de caráter podem machucar alguém. Porque toda vida que eu erro, não gera um problema só para mim. Gera um problema para quem está perto de mim. Então, talvez a mentira que eu falei, ou o dinheiro que eu soneguei, ou talvez aquela promessa que eu disse olhando nos olhos e nunca cumpri. Tudo é feito contra pessoas. Então não envolve só a mim, envolve outras pessoas também. Por isso a gente precisa de restauração em nossos relacionamentos. E está aí uma frase que tem duas palavras que complicam um pouquinho. Restauração e relacionamento. Eita! Esse é o passo da reparação. Se você parar para pensar em onde você está, você consegue perceber que as suas falhas, os meus pecados, com certeza machucaram alguém, não só a mim.
Mas e se isso acontece daqui para lá, com certeza acontece de lá para cá, não é não? Pessoas também me machucaram, me feriram. E os relacionamentos estão precisando de quê? Restauração. É sobre isso que a gente vai falar no passo 6 hoje. Mas antes de continuar aqui, eu gostaria de orar com vocês e pedir a Deus que Ele nos ajude nesse momento em que a gente vai falar sobre coisas tão importantes para esse momento para essa jornada aí de restauração. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque é um privilégio poder ouvir a Tua Palavra, falar da Tua Palavra, ser direcionado pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra, onde nos orienta a fazer o que é correto, o que é certo, o que é necessário para uma vida plena. E nós paramos tudo aqui para te pedir que o Senhor fique à vontade aqui no nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito possa estar à vontade aqui em meio a cada um desses corações, dessas mentes, dessas vidas que estão aqui, que estão na internet também. Que ao estar à vontade o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender, para entender, para guardar na nossa mente e no nosso coração cada detalhe que a gente vai conversar aqui hoje da Tua Palavra, mas que não fique só na nossa mente e no nosso coração, mas sim saia para a nossa vida prática, Senhor. Para que transborde de nós, encostando em outras pessoas. E isso só o Senhor pode fazer, por isso a gente te pede. Nos visita nessa noite com a Tua poderosa presença e permite que a gente escute, compreenda e pratique os princípios que o Senhor vai trazer para nós nesse passo 6. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos em cada passo uma declaração, uma frase que representa o passo em que a gente está. E nesse caso aqui, a declaração do passo 6, o passo da reparação, é a seguinte: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essa pessoa ou a terceiros. Então, uma frase super leve, né? Tranquila, desafios que não dá para não ser prático, né? A gente precisa fazer isso acontecer. E como nós oramos aqui, o Espírito causa isso em nós. Mas tem 2 pontos aqui que são desafios centrais do passo 6 que eu queria trazer. O primeiro ponto, perdoar quem me feriu. Ou seja, a gente fala aqui, liberar perdão. Aquela pessoa que me fez mal e eu vou perdoar. Primeiro ponto. Segundo ponto é fazer reparações a quem eu feri. Agora não é alguém que me feriu, eu feri alguém e eu quero dar esse passo que é pedir perdão. Olha, eu quero pedir perdão por eu ter feito isso e tal. Todos nós aqui temos alguma ferida. Talvez uma ferida que foi causada por alguém, ou talvez uma ferida que eu provoquei em alguém. O fato é que seja daqui para lá ou de lá para cá, a gente precisa trabalhar isso através da reparação dos nossos relacionamentos. Qual é a culpa que você carrega?
Será que você consegue parar agora e pensar, tem alguma culpa que eu carrego? Qual talvez uma ferida de um relacionamento quebrado que você pense agora e diz, preciso restaurar isso? Talvez uma coisa que você não consegue se livrar sozinho e você já tentou várias vezes e nunca deu certo, não consigo. Já fiz de tudo, me esforcei, mas eu não consigo. Tem alguma coisa aí? Talvez alguém que você precisa pedir perdão, alguém que você precisa perdoar. Talvez alguém que você precisa conversar para reativar um relacionamento que foi quebrado com alguém. Cada passo também é baseado em um texto bíblico, e nesse caso, Efésios 4, 31, 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, ou seja, em vez de fazer isso, ao contrário disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus perdoou você em Cristo. Eu vejo esse texto aqui, aparece a palavra aí, tenham compaixão uns dos outros, e eu imagino logo aquele momento que a gente vê na televisão, uma pessoa morrendo de fome, alguém precisando de ajuda, e eu digo, eu tenho tanta compaixão dessa pessoa. Talvez seja mais fácil, né? Até mandar um pix para ajudar. Mas e aquela pessoa que te feriu? Será que é fácil ter compaixão? Ou será que vem logo todas as coisas que ela fez, te magoou e te deixou mal? É sobre esse tipo de compaixão que esse texto está falando, né? Mas, no primeiro ponto aí, perdoar quem me feriu, liberar perdão, por que eu preciso fazer isso? Qual a importância disso? Primeira coisa, porque Deus perdoou a gente. E ser perdoado é bom, viu, gente? Se Deus me perdoa, eu devo perdoar os outros. Parece uma lógica, né? Como eu recebo um presente, um perdão que eu nem mereço, por que não agora fazer isso para o outro? Será que é tão fácil assim? Colossenses 3,13 diz assim, sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Toda vida que eu lembro o perdão que eu recebi de Deus, é de onde eu tiro força de perdoar alguém que me fez mal. Porque Deus me perdoou, viu, gente? Não sei vocês, mas você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus te perdoou. Olha só que legal. O parâmetro é assim, como Deus me perdoou, então eu vou perdoar o outro. Só que tem uma coisa, né? Talvez você esteja pensando aí, certo, é importante mesmo, mas sinceramente eu tenho dificuldade de perdoar os outros. Eu queria trazer aqui 2 pontos dessa dificuldade de conseguir perdoar. Primeiro, eu não consigo perdoar porque eu não consigo reconhecer que eu preciso de perdão. Talvez você se sinta assim. Você se sinta certo demais, perfeito demais, correto demais. Ou então você pensa assim, não, eu até peco, perfeito é demais. Mas igual fulano, não. Jamais. Aí também já é demais. Eu não peco desse jeito. Sabe quem que pensava assim? Eu. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei para conhecer Jesus para mim. Eu cheguei para conhecer Jesus para minha família, porque eles precisavam, viu?
Eu não precisava não, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado assim, tão sério. É tanto que depois eu fui conhecendo a Jesus e quanto mais eu conhecia Jesus, mais ele me mostrava quem eu era. E mais eu me assustava com o que eu descobria. Lutando contra a mentira, procrastinação, necessidade de aceitação, dificuldade de dizer não, pornografia, masturbação, mentira. Não sei se eu já falei mentira, mas se eu falei é 2 vezes mentira, que o negócio era sério. E ele me perdoou e me deu a oportunidade de uma nova vida, diferente, contrária ao que eu fazia. E isso está posto para todos nós. Ou então, a sua dificuldade tem a ver com: Luizão, eu não consigo me perdoar, porque eu sou errado demais, sou podre demais, sou sujo demais. Não dá, é impossível esse perdão. Isso é uma mentira. Não é verdade isso. Não existe nada que você tenha feito que não tenha sido pago na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou. Ele se entregou justamente para isso, para qualquer coisa que a gente tenha feito. Por isso que foi tão sofrido, por isso que foi tão doloroso, por isso que foi tão demorado, por isso cada gota daquele sangue tinha um propósito, que era a minha vida e a sua vida ser liberada para uma vida em paz. Sabe quando é que fica mais fácil perdoar os outros? Quando eu reconheço as minhas falhas de caráter. Eu passo a olhar para o outro com uma outra ótica. É diferente, gente. Quando eu me sinto melhor, naturalmente eu vou olhar para o outro e a outra forma é me sentir perdoado. Eu conheci uma pessoa que foi perdoada por Deus de uma forma poderosa, mas ela não se sentia perdoada. E eu lembro que, não vou entrar em detalhes aqui, senão não vai dar tempo, mas essa pessoa tinha um quarto. Vamos lá, vou organizar aqui um resumo rápido para não ficar, para você poder entender. A gente tem grupos de relacionamento, e nesse grupo de relacionamento chegam muitas pessoas, e dessa vez no meu grupo de relacionamento chegou um rapaz desse tamanho, uma cara emburrada, muito fechado. E quando a gente começou a conversar e conviver, entendemos que a vida dele tinha sido muito sofrida, tinha sido muito complicada. Ele usava drogas e morou na rua há muito tempo. Foi para uma casa de recuperação, saiu da casa de recuperação para recomeçar a vida. E aí foi quando a gente o conheceu. E ao conversar com ele, ficou claro que ele ir para a casa onde ele morava, a casa da família dele, atrapalhava o processo de restauração dele, ele não tinha para onde ir. Então eu olhei para a Ju olhou para mim, ele era de maior já, né? E aí aquele negócio que a gente fala assim, meio sem se falar, e ela disse: eu sabia que tu ia falar isso. E aí a gente se mudou, porque a nossa casa era muito pequena, a gente se mudou para uma casa maior, e aí tinha um quarto com banheiro para ele morar com a gente durante um tempo. E aí ele morou com a gente durante um tempo, e ele tinha um quarto com banheiro, com cama, tudo bem direitinho. Eu me lembro a primeira vez que a gente foi tomar café, a gente sentou na mesa, né? Eu, os meus 2 filhos, a Ju, e ele pegou o pão, a xícara, foi para o canto da sala e se acocou, assim. Ficou de cócoras. E tomou o café e comendo o pão, e eu, sem entender, eu chamei ele: vem para cá, para a mesa. Ele: não, eu fico melhor aqui. Conversando com ele, eu entendi. E ele falou para mim: eu não sou digno de sentar na mesa. Eu não sou digno de ter um quarto com banheiro. Eu não sou digno de... Ele amava caps, né? Eu não sou digno de ter esse... Ele tinha uma parede de caps, assim. E várias noites a gente ia conversar e orar junto, porque eu não sou perdoado, eu não me sinto perdoado. Mas você sabe que Deus te perdoou? Eu sei que Deus me perdoou. Então como é que pode? E o fato dele não se sentir perdoado, ele falava para mim que estava andando no ônibus e via a pessoa que ia assaltar. Ele sabia que a pessoa ia assaltar.
E ele disse para mim: Luizão, eu tenho vontade de matar aquela pessoa na hora que eu vejo. A dificuldade de se perdoar gera dificuldade de perdoar o outro. Ele hoje, encontrei com ele algumas semanas atrás, ele está morando junto com uma menina, está bem, não está usando droga, e teve o privilégio de poder viver um tempo com a gente. Ele sempre fala isso, foi onde ele descobriu que essa é uma família, né? Mas para nós foi muito mais aprendizado do que ele acha que teve, porque Deus falava com a gente de várias formas naquela relação, e foi muito maravilhoso aquele tempo. A pergunta agora é: por que eu preciso perdoar então? Você precisa perdoar porque ressentimento não funciona. Ressentimento, ressentir aquelas emoções, lembrar de tudo aquilo, não vai funcionar, não vai resolver, vai piorar. É desnecessário. Não tem sentido. Jó, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo. E o pior, leva à morte. Cultivar ressentimentos sempre faz você machucar a si mesmo e machucar outras pessoas. Você já ouviu a expressão de você toma o veneno para o outro morrer? É exatamente isso. É muito sem sentido, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. Algo que me destrói, que eu queria que destruísse o outro. Não vai funcionar. Eu vou me machucar. E a Bíblia diz assim, com a sua raiva você só está se ferindo. Jó 18:4. Quando eu bebo o veneno, eu me machuco e não resolvo o problema. O ressentimento não muda o passado. Você já viu alguém dizer assim: olha, eu fiquei muito mal, muito triste, e o passado foi alterado? Não existe, não vai fazer, não acontece assim. O ressentimento não corrige o problema, não resolve. O ressentimento não vai mudar e alterar o jeito que a outra pessoa, a pessoa que te machucou, ela não vai, não acontece. Você ficar repensando e ressentindo isso, só vai gerar sofrimento para você e para outras pessoas. E você vai se sentir péssimo. Então, a culpa e o ressentimento a amargura causam em nós algumas coisas que não é o que a gente quer no momento que a gente está machucado. Sugam totalmente a sua energia. Você já viu alguém assim? Sem conseguir levantar, dá vontade de pegar, colocar dentro do banheiro e dar um banho para acordar para a vida. Ressentimento causa isso. Baixa energia. É um tipo de suicídio emocional, se matando um pouquinho de cada vez, se perdendo nas ideias, nos sentimentos. E o pior, sabe o que é? Esses ressentimentos mantêm a nossa ferida aberta. Liberar perdão para as pessoas que te feriram vai fazer você se sentir melhor. Mas será que é fácil? Que a gente está olhando e está vendo até aqui? Eu preciso perdoar porque eu vou continuar precisando de perdão. Vocês lembram que eu falei que eu fui perdoado? Listei alguns pontos aqui. Tem vários outros, para a gente não ficar aqui até 10 horas, não vou dizer todos. Mas eu fui perdoado. Só que tem um detalhe: eu vou continuar sendo perdoado. Ou vocês acham que depois que eu disse e tiquei essa lista para Deus, eu saio sem nunca mais repetir aqueles pecados?
Seria maravilhoso. Alguns é como se eu tivesse esquecido. Outros eu ainda não consegui. E quando eu recaio, aí vem aquele sentimento de culpa, aquela tristeza por errar de novo em algo que eu sei que é errado. E sabe o que eu faço? Eu recomeço. Eu peço perdão, Deus me perdoa e eu inicio de novo essa caminhada. Sabe o que é isso? Graça. E é imerecido, eu não mereço. Marcos 11, 25, diz assim, ó. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Opa! Como é que é esse padrão aqui? Primeiro eu oro pela pessoa que me magoou, e depois eu oro para Deus perdoar. Como é que é isso? A Bíblia mostra aqui claramente que a gente não tem como, nós não podemos receber o que nós não desejamos dar. É bom, não é não, ser perdoado? Para mim, é o que me faz continuar caminhando. Mas eu consigo receber isso ao ponto em que eu libero isso para outras pessoas também. A oração do Pai Nosso, por exemplo, né? Ele diz, Jesus ensinou dizendo, perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Olha a relação. Que o Senhor me perdoe de acordo com que eu perdoo o outro. Você tem coragem de orar isso? Perdão, então, gente, fica claro que é uma estrada de duas vias. Eu sou perdoado e eu perdoo. Eu sou perdoado e eu perdoo. Tem uma história na Bíblia que eu achei muito interessante, né? Primeira vez que eu li, eu fiquei super assustado. Depois eu entendi. Um rei chama o seu servo para prestar contas. E ele chega para o cara e diz assim, vamos lá, vamos ver aqui tudo que você está devendo. E ele diz tudo lá e tal, muita coisa. E aí, como é que você vai pagar? E aí o servo diz, eu não tenho como pagar, Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar. Então o rei tem compaixão dele e diz assim, então eu te perdoo. Toda aquela dívida, tudo que você estava devendo agora, você não me deve mais nada. É bom demais, gente. Isso já aconteceu comigo, viu? Cheguei aperreado para pagar, o cara disse, meu irmão, fica na paz. Eu disse, não, mas eu estou fazendo um processo agora de pagar as pessoas, de pedir perdão, de devolver. Eu disse, não, mas fique em paz, está tudo bem, pode ir. Cara, que sensação maravilhosa. Mas aí, esse exemplo que a Bíblia dá, o cara sai, na esquina ele encontra alguém que está devendo ele, ó. Ah, é você mesmo, vem cá. Você está devendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O cara, pai, eu não tenho como pagar. Sabe o que ele faz? Vai seus bois, sua mulher, seus filhos, vai tirar tudo. Pode tirar tudo aí, eu quero meu dinheiro, eu quero que você me pague. Só que ao longe, pessoas que viram ele sendo perdoado pelo rei, pegou ele e levou para o rei de volta. Rei, é o seguinte, o cara aqui fez isso, isso e isso. Olha. Sabe o que o rei fez? No final do texto diz assim, ó. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus termina dizendo assim, no texto, versículo 35, ele diz, e isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. E a palavra sinceramente é muito clara, né? Não é aquele perdão, já viu o perdão na hora da escola, né? Junto os dois meninos, bora, pede perdão. Eu disse, eu não pedi perdão, pede, macho. Ah, meu Deus, na hora do almoço, o menino, ai, perdoa. Quando ele diz, sinceramente, é aquele perdão de verdade, genuíno.
Por que eu preciso perdoar então? Porque Deus tem me perdoado, porque ressentimento não funciona, só atrapalha, e porque eu continuo precisando de perdão. Como é que eu posso perdoar agora os que me feriram? As pessoas me feriram. Eu feri as pessoas, mas também pessoas me feriram. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa, revelando a minha ferida. Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é cobrir a ferida. Deixar muito bem coberta para que ninguém perceba. E até eu mesmo, eu faço de conta que nem existe essa ferida. Ninguém vai perceber, eu também faço de conta que ela não está aqui, vou seguindo. Só tem um detalhe. Não importa como você maqueie ou como você enrole, guarde e esconda aquela ferida. Você sabe que ela está lá. Talvez as pessoas em volta nem percebam tanto, mas você sabe que ela está lá. Você sabe que ela está lá, o seu travesseiro sabe que ela está lá. Na hora que você está sozinho, na hora que você vai dormir, na hora que os pensamentos vêm, puxa, ainda tem isso daqui. Cobrir a ferida só piora a situação. O fato de você não estar vendo, não quer dizer que você não vai sentir. Mas e se essa ferida for causada por alguém que te ama? Quando você vai abastecer o carro e o frentista é super mal educado, está naquele dia ruim, levou um carão do patrão, ou brigou com a esposa antes de sair de casa e trata você super mal, e você fica chateado, quando sai, alguém te fecha no trânsito, aí junta as duas raivas, você fica daquele jeito. Aí você lembra disso daqui, disso aí, tem que perdoar o frentista, e o cara que eu não sei nem quem é, que passou na minha frente, ô Senhor, prender, né? Perdoar, perdoei, certo. Mas e se for alguém que te ama? Às vezes é tão difícil de admitir que pessoas que nos amam podem nos ferir, né? Mais fácil fingir que isso não existe, mas existe. A falsa ideia de que as pessoas que estão ao nosso redor e nos amam não nos machucam e nos ferem é uma ilusão e é perigosa. Por quê? Quanto mais intimidade nessa relação, mais possibilidade de se machucar. Sabe por quê? Porque quanto mais proximidade nessa relação, mais liberdade. Não é assim? Vou falar de mim, tá bom? Estou aqui na igreja, falando com todo mundo, mas eu estou com aquela dor de cabeça chata, tive um dia ruim. Sabe aquele dia que você não quer ver ninguém e está cheio de gente, né? Opa, Luizão, tudo? Opa, meu irmão. Ô, rapaz, e aí? Ainda bate um papo. Como é que tá? É mesmo, doido para ir para casa, né? Ligar o ventilador no 3, se deitar, e o cara lá, é mesmo, ô, rapaz, pois tá bom. Ou eu vou lá e diz, não, só para dizer uma coisa. Sim, diga, não, ô, rapaz, beleza, né? Aí eu consigo, beleza, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Bom falar com você, hein? Bom te ouvir. Aí quando eu chego em casa, que é aqui o irmão, né? Eu vejo aqui no domingo o outro, né? Trato bem. Quando eu chego em casa, a Ju, ó. Amor, os meninos estão tudo brigando ali, que eu não sei o que tem mais lá. Eu fui lavar a louça e disse, não, para. Não quero ouvir nada disso não. Eu quero só me deitar, tomar banho e pronto. Espera aí. A pessoa que eu nem conheço direito, opa, meu amigo, a pessoa que eu mais amo, quanto mais relação, mais há a possibilidade de machucar. Não sei se isso acontece com vocês. Talvez a sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos,
talvez algum familiar, seus amigos mais próximos, alguém aqui da igreja que você considera que é mais próximo, você pode ter te machucado. Pessoas que te amam também podem te machucar. E talvez uma fuga aí mas isso não é tão importante. Ou então, ele deu o melhor. Vou falar de mim, né? Quando eu fiz o grupo de passo, uma das coisas que eu precisei tratar foi a relação com meu pai. Imagina, comecei a descobrir algumas coisas, feridas que estavam ali abertas de quando eu tinha, 13 anos. E aí eu disse, não, mas ele deu o melhor que ele podia, né? O bichinho, ele não... Isso era uma fuga para não enfrentar isso de frente e resolver essa parada. E aí eu sentei, inclusive foi naquelas mesas de madeira ali próximo ao Radical, chamei ele aqui, e a gente sentou ali, tive a conversa com ele, falei. Sabe como foi a conversa? Maravilhosa. Sabe como é que eu imaginava essa conversa? Uma destruição total, o mundo ia se acabar. E nem foi tão ruim assim. Mas foi muito importante para mim. A segunda possibilidade é que você confesse. Eu tenho uma ferida. Eu quero ajuda. Eu preciso tratar essa ferida. Essa ferida realmente está doendo. Não quero mais ficar com essa ferida aberta. Então, o que é que eu devo fazer? Se você está agora nesse momento, diz assim, realmente, tem pessoas que me feriram, o que é que eu faço agora? Você pode fazer uma lista, escrever todas as coisas que vêm na sua cabeça. As pessoas que fizeram algo, e as coisas que elas fizeram detalhadamente. O que elas disseram com você, o que elas disseram de você, o que elas fizeram com você. Você pode colocar tudo isso num papel e escrever. Sabe aquele professor que te envergonha na frente de todo mundo? Luizão, mas eu era adolescente, mas está ferido. Quando você lembra, dói. Escreve isso. Ou talvez quando seu pai diz assim, menina, você não presta para nada. Ou menina chata, você é um inútil. Alguém pode ter escutado isso. Não só uma vez. Ou talvez quando a mãe disse, esse menino é igualzinho o pai dele, vai dar nada na vida. Como é que isso te afeta? Existe uma ferida aí? Tantas e tantas coisas que ao longo do tempo eu escutava, me atingiam, abriam feridas e eu as cobria. E o Evangelho de Jesus mostrou que eu precisava retirar essas ataduras, passar um remédio e dia após dia tratá-las até que elas se fechassem. Sabe por quê? Porque uma ferida aberta gera um coração fechado. Quanto mais a ferida estiver aberta, mais o coração vai se fechar. Mais vai ficar difícil de você olhar para um novo relacionamento, olhar para reestruturar um relacionamento que foi quebrado. Uma ferida aberta gera um coração fechado. Então, como é que eu posso perdoar os que me feriram? Liberando quem me feriu. Pense num negócio importante. Liberar quem me feriu é muito importante. Mas como é que eu faço isso? É uma palavra bem curtinha, mas muito poderosa. Como é que eu libero quem me fez mal? Eu perdoo. Só. É a única maneira de liberar alguém que você feriu. Liberar alguém que te machucou.
É você receber o perdão ou você perdoar. Mas será que eu preciso esperar? A pessoa sabe, né? A pessoa sabe que ela me machucou. Então eu vou esperar. Quando ela criar vergonha na cara, que ela vier falar comigo, eu perdoo ela. Tome a iniciativa. Peça essa conversa. Diga como você se sente. Porque isso é para o seu próprio bem. Não é para... A pessoa, às vezes, ela segue a vida, não sabe nem que te machucou. Quem sentiu foi você. A ferida está em você. Primeiro, porque Deus te perdoou, por isso você deve fazer isso. E porque ressentimento e amargura não vão resolver isso. Busque a pessoa e resolva. E a pergunta depois talvez seja: quantas vezes eu tenho que fazer isso? Eu vou lá, vou enfrentar. Realmente você tem razão, é importante. Mas e se a pessoa me ferir de novo? Não é uma pessoa próxima? Ou será que ela nunca mais vai me ferir? Pode ser que sim. O que a palavra de Deus diz? Não vou ler o texto não. É bem conhecido. Jesus manda Pedro fazer uma conta super esquisita, não é não? Ele diz assim, ó: quantas vezes tem que perdoar? 70, como é? 70 vezes 7. Né? Primeira vez que eu li esse texto, eu disse: agora ficou fácil. Peguei um papel. Aí peraí. Talvez Pedro tenha dito isso. Mateus, vem cá. 70 vezes 7, como é que... Não é isso. O que Jesus deixa claro é quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque é assim que Ele faz com você. É assim que Ele faz comigo. E é assim que eu devo fazer com o outro. O perdão tem que ser contínuo. E aí, gente, terminando aqui, quando é que eu sei que esse pedido de perdão e liberar perdão realmente aconteceu? Igual como a palavra de Deus diz lá, de verdade, né? Meus irmãos, você vai saber e ter certeza disso quando você lembrar dessa pessoa e não sentir mais a ferida arder. Quando você consegue orar por essa pessoa de verdade, abençoando a vida da pessoa. É como se aquilo que tivesse acontecido agora não tem mais aquele peso que tinha tanto. E aí agora eu consigo orar, eu consigo lembrar dessa pessoa. Talvez eu consiga até compreender a dor daquela pessoa que foi o que causou o que ela causou em mim. Gente, só o Espírito Santo pode fazer isso. Humanamente, é impossível. Pessoas que ferem são pessoas que são feridas, são pessoas que vão ferir alguém, gente. A gente passa isso sem perceber às vezes. E para a gente terminar, tem algo prático que a gente precisa fazer, já que a gente entendeu até aqui, primeira possibilidade é a técnica da cadeira vazia. Você coloca a cadeira lá, imagina que a pessoa está lá e fala tudo o que você precisa falar para essa pessoa que te machucou. Você vai colocar para fora, vai sair de você. Talvez porque essa pessoa, eu não consigo, ela está em outra cidade, ela está em outro lugar, quem sabe ela já morreu. E aí, já morreu, como é que eu vou tratar isso? Coloca uma cadeira vazia e fala tudo que está incomodando, essa ferida que está sangrando. E quando terminar, você diz: eu perdoo você,
porque eu fui perdoado por Deus. Eu perdoo você porque ficar anos e anos sentindo isso e ressentindo isso não gerou cura nenhuma. Aleluia. E a outra possibilidade é escrever. Escreva para essa pessoa. Coloque o nome lá, fulano de tal. Você escreve uma carta que você nunca vai mandar. Porque tem alguns momentos que não dá para tratar pessoalmente com a pessoa. Foram coisas tão sérias, tão complicadas, como a gente disse lá no início, né? A gente precisa tratar desde que isso não gere mais problemas. Escreve a carta, coloca tudo, diz, abre seu coração e escreve. Sabe por quê, gente? Assim como uma ferida aberta gera um coração fechado, quando a gente cura e fecha a ferida, gera um coração aberto. Aberto para receber a palavra de Deus, aberto para receber o Espírito de Deus, aberto para receber a igreja do Senhor na sua vida, cuidando de você e te ajudando. Tem pessoas que às vezes a ferida está tão grande que não consegue nem encostar perto de alguém que quer ajudar, porque tem medo de acontecer de novo. Pode acontecer de novo e a gente vai 70 vezes 7 perdoar, mas a gente vai ter uma vida. A ferida fechada gera um coração aberto. E aí eu queria que a gente pudesse assistir um vídeo agora, para a gente caminhar aqui para o final. Sou Luciano, discípulo de Jesus em processo de transformação a cada dia. E vivendo, e mais importante, vivendo um dia de cada vez. Né? Casado com a Roberta há 23 anos, pai do Lucas e da Ana Cecília. Meu nome é Roberta, uma discípula de Jesus, em processo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter. Uma delas, o desejo de mudar o outro, mas só por hoje, limpa. No CR Casais, foi o nosso primeiro encontro aqui dentro da igreja, né, que vem trabalhando no nosso casamento. Né? Eu cheguei aqui, eu era um cara extremamente egoísta, violento, grosseiro, intolerante, né? Só queria saber dos meus hobbies, das minhas vontades, e entendi que no casamento eu preciso colocar minha esposa como prioridade. Então, através do CR Casais, das palestras, né? das rodas de partilha, que para mim são extremamente importantes, e hoje servindo no CR Casais, eu posso ver o meu casamento transformado. Eu vinha de um casamento onde eu tinha brigas todos os dias. E hoje eu tenho uma paz no meu lar, eu tenho uma paz com meus filhos. De ontem para hoje, eu escutei meu filho dizer que nós somos os melhores amigos dele. Então, isso aí é uma transformação, uma restauração no meu lar. E a maior reparação que eu fiz foi com a minha família mesmo. A maior reparação que eu fiz foi com meus 2 filhos, onde eu passei a amá-los e demonstrar esse amor. Tá certo? Eu entendi no CR Casais que eu precisava demonstrar amor pelos meus filhos e, principalmente, fazer com que eles percebessem o amor que eu tenho pela mãe deles, né? Pela minha esposa. Então, eu passei a demonstrar amor para minha esposa, passei a fazê-la cada dia mais prioridade na minha vida, deixando algumas escolhas e gostos que eu tinha para tê-la realmente como prioridade. Eu vinha conversando com o Luciano, né, que na verdade eu achava que a necessidade de estar aqui no CR não era minha, era uma necessidade do Luciano devido às lutas, né, às mazelas dele. Mas aí eu fui percebendo o quanto eu tinha a necessidade de estar aqui, né? E assim, viver CR Casais, para mim, é viver restauração, né? Hoje eu posso ver que o meu lar realmente é um lar transformado, é um lar no qual a gente erra, mas a gente pede perdão, né? A gente consegue reparar erros, né, que nós fizemos. E isso é muito gratificante. E eu só pude entender isso vivendo realmente o CR. Uma outra coisa muito importante, que a gente entendeu que é na oração da serenidade, né, onde Deus diz que a gente pede para Ele conceder, né, sabedoria, para discernir aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Então, isso aí Deus me mostrou que tem coisas na Roberta que vieram, vamos dizer assim, nesse pacote do casamento, justamente para que eu pudesse ser
um cristão melhor, uma pessoa melhor e aprender com ela. Então as diferenças deixaram de ser uma dificuldade para nossas vidas e as diferenças se tornaram oportunidades. Hoje eu consigo ser um profissional melhor, hoje eu consigo ser um pai melhor, um ser humano melhor, um cristão melhor, por causa das diferenças que eu encontrei na Roberta e que me ensinaram a ser realmente um ser humano melhor. Então eu entendi que as diferenças são oportunidades. Então Deus fez tudo isso. E o que eu mais acho impactante no CR Casais é que o CR Casais ele traz um nível de consciência espiritual através do conhecimento de si próprio e o conhecimento de Deus. Então, através desse conhecimento de Deus, através desse conhecimento de si próprio que o CR Casais proporciona, eu comecei a ter uma mudança de comportamento. E muitas vezes eu ficava sem entender como é que eu estava mudando, porque algumas coisas que me foram mudadas não dependeram de um esforço meu, mas eu tenho uma certeza plena de que foi o Espírito Santo agindo na minha vida, na vida da minha esposa, para que hoje a gente pudesse ter um lar de paz, um lar de amor, um lar de prosperidade em várias áreas ao mesmo tempo, né? Durante 20 anos aí praticamente do nosso casamento, eu tentei com todas as forças mudar Luciano. E chegou um momento que eu literalmente entreguei nas mãos de Deus. Senhor, está aqui, o Senhor sabe que eu não tenho forças para mudar. E eu aguardei, né? Esperei, confiante que o Senhor ia mudar. E hoje eu posso dizer, né, que o meu marido realmente é o marido que eu sempre sonhei, né? Companheiro, parceiro, amigo, que cuida de mim, né? Que me ama, né? Independente das minhas diferenças, mas que ele me aceita do jeito que eu sou, porque isso era uma luta muito grande. E eu devo tudo isso primeiramente a Deus, né, ao Ministério do CR Casais, porque foi através de tudo isso, né, que a gente vivencia aqui toda segunda-feira no CR, é que eu posso ver a restauração, literalmente, do meu casamento. E assim, ouvir isso aí da minha esposa hoje, para mim é um milagre muito grande. Porque nós éramos, aos olhos dos nossos familiares, de amigos, parentes, nós éramos os improváveis, né? Eles apostavam ou acreditavam que nosso casamento não ia chegar ao tempo que chegou e que vai chegar muito mais, né? Amém. Então nós somos os improváveis de Deus, realmente feitos um milagre. A todos os dias eu sei que eu sou um milagre, um dia de cada vez, né? Vivendo realmente de acordo com a graça do Senhor. Amém. Pessoal, diante de tudo que a gente escutou, a palavra de Deus, o testemunho, fica claro que nós precisamos de restauração dos nossos relacionamentos, seja eles com as pessoas que estão mais distantes ou com as pessoas que estão mais próximas. E isso é algo que o Espírito Santo pode fazer. Foi isso que Ele fez na minha vida, não só com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha esposa, diariamente com os meus filhos. Pedir perdão e liberar perdão é algo de quem recebe o Espírito Santo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E isso causa uma consequência prática. E nesse momento agora, para a gente terminar, eu queria fazer um convite para você que nunca veio nesse lugar, você nunca esteve aqui. É a primeira vez que você está vindo, você nunca pisou aqui na tenda, é a primeira vez. Eu queria que você só acenasse aí de onde você está, é a primeira vez. Muito bem, sejam bem-vindos. Eita, tem gente ali? Aê, bastante gente que está vindo pela primeira vez. Vocês são muito bem-vindos. Se você não receber um abraço, um aperto de mão, você vai já receber aí onde você está. Uma forma carinhosa da gente te receber, né, aqui nesse lugar. E essa palavra traz uma decisão prática para nós. Você já é discípulo de Jesus.
você já foi alcançado por esse amor, já foi perdoado, talvez você pode sair daqui com uma decisão. Eu quero colocar em prática o que Deus falou comigo hoje. O que Deus tiver falado com você hoje, meu irmão, coloque em prática. Vai trazer uma nova forma de viver para você, que talvez você pode nunca ter experimentado. É libertador. Mas eu não gostaria de finalizar aqui antes de perguntar se no nosso meio existe alguém que ainda não tomou a decisão por Jesus. E ao terminar e ouvir tudo isso que nós falamos, ou o que Deus tem falado com você ao longo dos últimos dias, seja aqui na tenda, ou seja lá onde você está assistindo em casa, se você puder dizer assim, faz sentido, eu quero uma caminhada diferente na minha vida, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém, amém. Glória a Deus. Se você está nesse lugar e diz, eu entendi, eu quero que Jesus habite em mim, eu quero ser uma nova criatura, eu quero poder perdoar as pessoas que me ofenderam, eu quero conseguir liberar perdão, eu quero conseguir pedir perdão, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem mais alguém? Essa é uma decisão pessoal entre você e Deus, mas fazer isso publicamente, a palavra de Deus orienta que a gente diga publicamente, olha, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Se você sentir a vontade de vir aqui, a gente vai ter um momento aqui e orar por você. Vamos louvar juntos aqui por esse presente de ter você aqui. Deus abençoe. Vocês deixam de ser criaturas de Deus, passam a ser filhos de Deus ao receber Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. E agora, só para deixar claro, essa decisão, se você está em dúvida, se você está, rapaz, eu estou entendendo, mas é muita gente, eu fico com medo, eu não sei. Essa é uma decisão entre você e Deus. Essa é uma decisão, não é uma decisão que você toma por essa igreja. É mais do que isso. É uma decisão entre você e o Criador de todas as coisas, e Ele tem poder para restaurar, para transformar o que você talvez nem imagine, mas o que você precisa. Amém? Vamos orar com os nossos irmãos. Tem uma festa no céu acontecendo nesse exato momento. Que tal a gente trazer essa festa para essa tenda agora? A gente poder orar e depois cantar e louvar o Senhor juntos aqui. Senhor Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Que o Senhor abençoe a cada um deles, o Senhor sabe a realidade, cada detalhe que acontece. E o Senhor os ama de uma forma a tal ponto de entregar o que o Senhor tinha de mais valioso, que era o teu filho, e o Senhor entregou para que essas pessoas pudessem hoje compreender, entender e decidir, Senhor, receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Saindo do trono e colocando o Senhor no trono, onde vai orientar, ajudar, amar, perdoar e ajudar eles a perdoar, a amar. Ah, Deus, como é maravilhoso. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui também, para que em nome de Jesus essa palavra ache lugar no coração e na mente e que se torne prática, Senhor. Porque é assim que o Senhor quer, que a gente escute e que a gente pratique, para que a nossa vida seja transformada um dia de cada vez. Faz isso no meio do teu povo, Senhor. Liberar perdão, pedir perdão, curar as feridas. O Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Talvez isso que está passando na sua cabeça agora, você aqui ou na internet dizendo, esse relacionamento é impossível. Para Deus é possível, porque Ele é o Criador de todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. E agora nós vamos adorar a Ti, Senhor, com muita alegria, por cada uma dessas vidas que estão aqui e tantas outras que foram e serão impactadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.